Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Estamos neste mês de outubro meditando sobre mulheres da Bíblia. Nós estamos falando de algumas mulheres não muito conhecidas e hoje eu quero falar sobre uma não tão famosa, a camponesa de Baurim. A nossa leitura bíblica, ela se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículos de 18 a 21. É lá que você vai encontrar a história da camponesa de Baurim. Nesse ponto da história de Israel, Davi ele estava fugindo do seu filho Absalão e havia 2 espiões de Davi, Jonatas e Aimás, que perseguidos se escondem numa aldeia chamada Baurim, por isso o nome dado à camponesa. E nenhuma dessas casas, numa dessas casas, uma mulher, ela escondeu esses homens num poço vazio. Com segurança, tampou para aparentar serem grãos espalhados secando ao sol. Então, quando a comitiva de Absalão chegou, a mulher disse que eles tinham passado. Obviamente, não encontraram então os espiões e retornaram a Jerusalém. Deus guiou os passos de Jonatas e Aimás para chegarem até essa mulher que arriscou sua própria vida para ajudar a Davi. A camponesa de Baurim nos ensina que nos momentos mais difíceis, a salvação nem sempre chega pela mão dos grandes ou dos poderosos. Uma mulher comum, quase desconhecida, salvou toda a causa de Davi e o seu reinado. O que nós podemos aprender? Nunca se sinta muito pequeno ou pequena ou insignificante para levar a salvação para outros. Tenha coragem. Se Deus usou esta mulher comum, pode ter certeza que Ele pode usar você também. A Bíblia diz que amparar o próximo é uma parte muito importante na vida de todo cristão. Ajudar alguém é expressar o amor de Deus. Jesus disse que o segundo maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar o outro como a si mesmo. Ou seja, o amor verdadeiro se revela por meio de ações. Nossos atos de bondade, eles são aceitos diante de Deus por terem sido santificados pelo sacrifício de Jesus. Eles podem ser preceitos que podem trazer regras ou princípios importantes para a nossa conduta individual perante Deus em relação à sociedade. A história de hoje ela nos ensina que nos momentos difíceis a salvação nem sempre chega pela mão dos grandes e poderosos. Mas essa mulher comum foi capaz de salvar a causa de um homem e o seu reinado. Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Há 2 espiões dele, então Jonatas e Aimás, que perseguidos se escondem nessa aldeia chamada Baurim. Em uma dessas casas, essa mulher esconde esses homens num poço vazio com segurança, tampou, para aparentar serem grãos espalhados sobre o sol. Quando essa comitiva chega, a mulher disse que eles já tinham passado. Agora imaginemos essa mulher vivendo ali em seu cotidiano rotineiro e de repente, inesperadamente, acontece isso. Ela poderia não ter se envolvido, ainda mais porque intervir significaria pôr a sua própria vida em risco, porque era isso que estava acontecendo. Quem estivesse escondendo Davi e seus homens deveria ser morto. Mas mesmo assim, ela decide ir em frente e fazer o que precisava ser feito. Com essa história, nós podemos aprender sobre, primeiro, acolhimento. Este é um fato
de fato uma questão bem importante que põe em prova a nossa sinceridade. De quem teme a Deus deve ajudar os outros. Embora infelizmente um comportamento comum do nosso século é ser egoísta, que nos faz pensar apenas nas nossas necessidades e interesses, Deus está nos chamando para sermos mais altruístas e cuidarmos dos interesses e necessidades de outros também. Aqui nós aprendemos também sobre proatividade. No mundo onde as pessoas são normalmente reativas, elas reagem, ser proativo é tomar uma atitude que faça a diferença. É necessário nos encontrarmos prontas para sermos usados por Deus, independente das circunstâncias. Assim, nós seremos um instrumento de salvação para aqueles que estão ao nosso redor, não reativos, mas proativos em prol do reino de Deus. Aqui nós vemos também um ato de coragem. Alguém que tenha coragem ainda poderá sentir medo, mas através do poder de Deus poderá agir com confiança, ao permitir que a sabedoria e o poder de Deus, e não a lógica humana, dirijam a sua vida. Ele tem poder para nos dar a capacidade de termos atitudes firmes e convictas. Essa mulher não se sentiu pequena ou insignificante para levar a salvação àqueles que precisaram. Com isso, aprendemos que a compaixão deve fazer parte ou deve recompensar também as nossas prioridades. Mas trazendo para a nossa realidade, como nós podemos ajudar? Como hoje nós podemos ajudar o nosso próximo? Dando amor. Sem amor, nenhuma ação tem valor para Deus. Todos precisam de amor, diz 1 Coríntios 13:3. Sem amor, não adianta. Se você faz qualquer coisa e diz que faz para o Senhor, mas você não faz como se estivesse fazendo com amor, como se estivesse fazendo a Ele, de nada vale. Nós podemos ajudar suprindo necessidades. Quem tem mais comida ou bens deve ajudar aquele que tem menos, para que todos tenham o necessário para viver. Sendo amigos, algumas pessoas simplesmente precisam de alguém para conversar e ter uma amizade. Ajudando às vezes com tarefas, facilitando a vida de pessoas sem esperar nada em troca. Aconselhando, estar pronto para ouvir, consolar e dar conselhos sábios àqueles que precisam. E também defendendo. Quem tem poder ou influência deve defender aqueles que estão sendo oprimidos, diz Provérbios 31:10. Então, guarde isso no seu coração. Uma aprendizagem com esta camponesa de Baurim. Esta mulher não se sentiu pequena ou insignificante para levar a salvação àqueles que precisavam. Então, que aprendamos com ela de fazer da compaixão uma de nossas prioridades. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá!